Amado Deus, Pai querido, nós te glorificamos por esta manhã abençoada, esse dia lindo que o Senhor nos deu, para aprendermos a Tua palavra, cultuarmos o Teu santo nome. Desce-nos, ó Deus, as águas profundas do Teu Espírito, pois as trevas, ó Deus, se têm articulado. O império do mal está prestes a se levantar, mas Tu ainda, Senhor, tens encontrado os Teus soldados e os Teus guerreiros com quem Tu possas contar. Por isso, nesta manhã, capacita-nos, ó Deus, com a armadura do Espírito Santo, pois Tu ainda procuras a quem possas enviar. Eis-nos aqui, ó Deus. Ensina-nos a Tua palavra, pois sem Ti nada podemos fazer. Em nome de Jesus. Amém. Poder sentar? Então nós paramos na página 43. Nós vamos nessa página 43 dar início a essa questão no item 14, que diz Romanos capítulo 2, critérios de julgamento. Muitas dúvidas nós temos quando começamos na obra de Deus, começamos no ministério. Poxa, as pessoas são salvas só em Cristo. Como é que funciona isso? Como é que não funciona? O judeu vai ser salvo ou não vai ser salvo? Ele é salvo só por ser judeu? Tem muita gente que acreditava nisso, né? Que o judeu seria salvo só porque era judeu. Não, mas Jesus falou, vós tendes por pai o diabo. Ora, quem tem por pai o diabo não é salvo. Então, nós vamos aqui em Romanos capítulo 2 e vamos ver alguns detalhes que temos a comentar. Todo o capítulo 2 fala o mesmo contexto, mas, em virtude do nosso tempo, lá no verso 12, diz: Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. O que nós vemos aqui? Uma visão que Paulo nos traz, que eu particularmente concordo com ela, porque ele diz, os que sem lei pecaram, também sem lei perecerão. Ou seja, o critério da lei é para quem a conhece. E ele diz, os que sob a lei pecaram, também pela lei vão perecer. Qual é a visão? O judeu conhece uma lei. Conhece? Pentateuco, Antigo Testamento. Eles serão julgados por esta lei. A igreja não conhece a lei do Pentateuco. Ou seja, ainda que conheça, não está debaixo dela. A igreja não será julgada pelo Antigo Testamento, pelo Pentateuco. Mas a igreja será julgada pelo ministério de Cristo no tempo da graça. Tá? Porque o Antigo Testamento também é ministério de Cristo, mas não é tempo da graça. Mas a igreja será julgada pelo ministério de Cristo no tempo da graça. Então, temos o judeu, temos o gentio, né? Temos, vamos dizer, as tribos mais nômades, vamos chamar de índios, né? Vamos assim chamar. Só para nossa mente ir um pouquinho mais para trás do tempo, vamos dizer que Cabral chegou no Brasil. Chamou os habitantes do Brasil de índios porque ele pensava que tinha chegado nas Índias. Então, judeu, gentios e outros gentios. O que acontece?
Se uma pessoa não conhece Jesus Cristo, nunca conheceu Jesus Cristo, ela vai para o inferno? O critério de Deus da salvação em Jesus Cristo condena quem não conheceu Jesus Cristo? Não. Os que sob a lei pecaram, pela lei perecerão. Então, se uma pessoa nunca conheceu a lei de Deus, ela vai perecer pelaquilo que ela nunca conheceu? Sem chance. Injustiça? Não pode. O nosso Deus é justo. Mas, uma vez conhecida a lei, não se pode negar. Uma vez conhecida a lei, acabou. Os que, sob a lei, passou a ter conhecimento, né? Se pecar, por essa lei vai perecer. Então, quem nunca conheceu nem lei de judeu, nem lei de gentio, nem lei alguma, que lei ele conheceu? Paulo mencionou ali uma lei da consciência. O que é essa lei da consciência? Ela é muito séria, muito séria. Essa lei aqui pega todo mundo. Jesus, no tempo da graça, ele escancarou a porta da salvação. É um projeto de Deus para salvar a humanidade de uma maneira tremenda. Mas, quem não conhecer Cristo, não pode dizer, eu não vou para a igreja não, que eu não quero nem ouvir, que assim eu não posso ser julgado. Você já ouviu isso? Impressionante, né? Já teve CD nosso, que quando começou a rodar em aparelhos de som, pessoas levantaram desesperadas. Não! Desligou o aparelho, eu não quero nem ouvir. Porque se eu estiver errado, eu quero continuar caminhando na minha inocência. Não justifica. Ainda está arriscado Deus dizer assim, olha, eu te dei oportunidade, você não quis ouvir a minha palavra, a minha voz. Essas coisas assim. Então a consciência, o que é a consciência? O que é a nossa consciência? O que poderíamos chamar de consciência? Os atributos morais, você já leu aí na apostila? Já estudamos, já passamos por isso? Os atributos morais, quando Deus nos criou, a Bíblia diz que Deus nos fez imagem e semelhança sua. Essa imagem não é no corpo, não é nos olhos, não são nos cabelos, essa semelhança não é nos pés, não é nada disso. Imagem e semelhança são os atributos morais, aqueles princípios que Deus colocou dentro de nós, princípios de relacionamentos de um modo geral. Então, isso gira na nossa consciência. Ninguém escapa disso. Então, Paulo está dizendo, quando os gentios que não conhecem a lei praticam coisas naturais de acordo com a lei, eles estão expressando aquilo que está no seu coração. E se eles praticam coisas contrárias a isso que está no seu coração, eles estão transgredindo uma lei. Que lei? Da consciência, ele diz, quer acusando ou defendendo. Ou seja, ninguém escapa da lei da consciência. Antes de se converter ao cristianismo, você não sabia o que era certo e o que era errado? Sabia. Você não tinha noção desse mundo espiritual. Mas você sabia que se alguém te beliscasse, doía. Automaticamente, você não ia beliscar o próximo. Você sabia que se alguém te caluniasse, era algo desagradável. Você não ia caluniar o seu próximo. Você sabe, enfim, tudo isso está dentro do atributo moral e da consciência. Então, a salvação do homem gira em torno dessas coisas. Agora, diferente de outros detalhes. Não pode confundir esse quadro com outros detalhes. Tipo, o camarada é um espírita. Então ele não conhece Jesus. Então ele vai ser salvo. Vamos aqui fazer o seguinte. O detalhe do conhecer e o detalhe do praticar. Aonde eu vou chegar? O camarada é espírita. Ele conhece Jesus? Não. Ele é espírita e não conhece Jesus. Ele é católico. Ele conhece Jesus? Não. Então veja bem, o espírita, ele não conhece Jesus. Mas as práticas dele estão dentro da sua consciência. E isto acusa ou defende. Eu nasci e me criei aqui neste bairro.
Alguns anos atrás, isso aqui era terreiro de macumba em cada esquina. Tinha ruas, como a rua Nabuco de Freitas, e só ali tinham 5 terreiros. E as pessoas faziam o que faziam e tinham plena consciência do que faziam. Muitos iam lá para pedir nos terreiros o mal e tinham consciência de que estava pedindo o mal, pois não queria que alguém pedisse o mal a seu respeito. Então, a lei da consciência será o critério que Deus julgará toda a humanidade que não conheceu Jesus Cristo, não conheceu as suas leis, não vão escapar do seu julgamento. Mas, uma vez conhecendo a lei, conhecendo a graça, aí nós temos a grande oportunidade, temos a porta escancarada de conhecer a vontade plena de Deus. E não só alcançarmos a salvação, como também alcançarmos o privilégio de servirmos a Jesus Cristo. E ainda recebermos galardões que vão nos acompanhar por toda a eternidade. Então, a lei e a graça são misericórdias de Deus. Hoje, se alguém conhece o tempo da graça, ele está obrigado a permanecer nela. O desviado não herdará o reino de Deus. Porque o desviado, ele está, deixa eu frisar isso, né? O desviado não é salvo. Ele conheceu Jesus, ele isso, ele aquilo. Não, ele está negando aquilo que ele conheceu. Ele está negando o serviço a Cristo, ele está negando o congregar, o cultuar a Cristo. Ele é desviado, ele está vivendo a vida dele. Ele não está nem aí para o reino de Deus. A salvação não é moleza desse jeito. Então, os desviados não herdarão o reino de Deus. Estão fora, estão cortados. Né? Tem muita gente que se ilude. Não, mas ele conheceu Jesus. Na hora da morte ele vai se arrepender. Na hora... Irmão, ninguém sabe a hora da sua morte. Esse negócio é muito perigoso. Né? Aquele ladrão lá da cruz, ele escapou por muito pouco. Esse não é o critério. O ladrão da cruz, ele estava salvo ou perdido? Perdido, né? Escapou por um verdadeiro milagre. Mas nós não podemos colocar isso como regra, para desviado nem para ninguém. Então, a lei da consciência trará todos os homens perante o juízo de Deus. Os judeus que hoje não aceitam a lei, serão julgados não aceitam a graça, serão julgados pela lei, que eles dizem servir. Mas se eles forem repreensíveis perante essa lei, eles perecerão. Como a igreja, os crentes, se forem repreensíveis perante a lei do tempo da graça, também perecerão. E hoje, com o levante do ministério da restauração, os crentes estão perdidos. A restauração é o caminho de chamar o crente ao arrependimento, a se envolver novamente no propósito de Deus. A voz da restauração é isso. Então, Paulo está colocando essas 3 situações. O índio lá no meio da Amazônia, né? No meio mesmo, não é na capital não, porque a capital é mais envolvida que isso aqui. Mas lá no meio do mato, como eu vi filmagens de tribos que nunca tiveram contato com a civilização, eles estão isentos do julgamento de Deus? Eles vão para o inferno ou eles vão para o céu? Não, Deus tratará com a consciência deles. Amém? Porque todo ser humano sobre a terra, saiba ele ler ou escrever ou não, entendeu? Não importa o grau de, como nós dizemos, de ignorância dele, né? Isso não livrará, a sua consciência não está neutralizada pelo mundinho que ele vive. Essa consciência, ela, por exemplo, o cara é católico, ou espírita. Mas durante a vida dele, católico, espírita, ele estudou falar da palavra de Deus, ele teve noções e tal, mas ele continuou católico e espírita. Aí ele ainda vai ser julgado pela consciência dele? Pode, o cara é católico e espírita, mas ele, como ele mesmo disse, não fizeram mal, ninguém, etc. Mas eles estão em desobediência à palavra. Eles cresceram, assim, sabe, todo mundo já ouviu a palavra. Mas ele não se converteu, ele não quis largar o caminho dele. Certo. E esse julgamento pela consciência, como que... Certo. Aí, no caso, para ele já não vai funcionar. Não vai ser um julgamento simplesmente pela consciência.
Porque o plano de Deus da cruz de Cristo chegou ao católico, chegou ao espírita. Ele ouviu uma mensagem, o Espírito Santo tocou. Ele vai ser julgado pela lei, pela regra que ele rejeitou. Aí ele está definitivamente perdido, né? Jesus, com a mensagem, ele abre as portas da salvação. E também abre as portas da condenação. A própria consciência já faz isso no ser humano. A consciência já abre para ele uma porta de salvação e uma de condenação. Mas a cruz de Cristo, com a graça do Espírito Santo, o impacto da palavra, é muito mais tremendo. Em primeiro plano, para a salvação, mas em segundo plano, para a condenação. Então essa colocação do irmão, ela é muito brilhante. Veja bem, o que aconteceu com aquele jovem rico, né? Eu acho que a história do jovem rico, ela vai exemplificar bem essa situação em que o homem diz: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ah, conhece os mandamentos? Conheço todos. Qual que o senhor quer saber? Ah, esse, e eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Perante a lei, Antigo Testamento, judaísmo, etc., ele estava salvo. Mas agora ele tem um encontro com o tempo da graça, com Jesus. Jesus diz assim: tu queres ser perfeito? Vai, vende tudo quanto tu tens e me segue. Terás um tesouro no céu. A Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu triste porque ele possuía muitos bens. Então as riquezas dele o impediram de seguir a Cristo. Qual foi a réplica de Jesus? Em verdade vos digo que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A menção que Jesus faz significa que aquele homem estava seguindo a sua vida fora do caminho da salvação. Antes dele ter um encontro com Cristo, ele estava no caminho da salvação. Depois que ele teve um encontro com Cristo, ele passou a estar no caminho da perdição. Dá para entender isso? Por quê? Porque Jesus não pode ser negado. Jesus não pode ser deixado de lado. Então, uma coisa é ser julgado pela consciência quando não se conhece nenhum critério de Deus. Quando eu não conheço nenhum critério de Deus, eu serei julgado pela minha consciência. Mas se eu conheço algum critério de Deus e nego, eu passo a ser julgado e condenado pelo aquele critério que eu neguei, e não mais pela consciência. Alguma dúvida? Dá para entender? O jovem rico teve um encontro com Jesus, e esse encontro serviu para quê? Para condenação, e não para salvação. Porque Jesus foi posto tanto para plantar e edificar, quanto para arrancar e destruir. Não é isso que diz a profecia a respeito de Jesus? Lembra de Simeão? Então, a cruz de Cristo revela isso. Ela aponta para a salvação, ela aponta para a condenação, ela aponta para céu, ela aponta para o inferno. E a parte que aponta para o inferno é bem maior. Pastor, mediante a sua palavra aí agora dita, que o jovem rico teve um encontro com Jesus e negou, então ele perdeu aquela salvação que ele tinha dentro da lei. Então o senhor pode dizer que como os judeus também tiveram um encontro com Jesus, todos eles, toda a nação, então eles também negaram Jesus. Então pode dizer que eles também não são salvos por causa da lei. Eles não são salvos, não é por causa da lei, mas por negar a graça, né? Quando Jesus está perante Pilatos, o que aconteceu? A multidão, a nação gritou o quê? Crucifica, crucifica. Mas eu vou crucificar o vosso rei? Não, nosso rei é César. Não foi isso que a multidão de Deus? Não, mas olha, eu sou inocente do sangue desse homem. Não, pode deixar, é com a gente. Cai o sangue dele sobre nós, mas crucifica esse cara aí. Cai o sangue dele sobre nós e nossos filhos. Está caindo até hoje, não está. Enquanto o sangue de Cristo cai sobre nós para edificação e vida, sobre os judeus está massacrando ele. Só tem uma meia dúzia que está escapando dia após dia por causa de uma promessa feita a Abraão. Porque Deus, a palavra diz ainda que o homem se torne infiel, eu permaneço fiel. Então veja, os judeus, eles não são condenados pela lei.
eles são condenados por rejeição à graça. Se eles tivessem permanecido na lei, simplesmente, não entendi o ministério desse Nazareno aí, não estou compreendendo, eu vou continuar na lei, porque eu não estou entendendo. Opa, tudo bem, eles vão permanecer na lei. Agora, a Escritura mostra claramente que tanto lideranças quanto o povo e sacerdotes e tudo mais reconheceram Jesus como o Messias. Mas porque a posição de Jesus destronava eles, acabava com os privilégios deles, eles preferiram matar Jesus para continuar com os seus privilégios. Matar Jesus significava continuar com a falsa paz que o Império Romano lhes oferecia. Então, por privilégios, pois eles eram indicados aos cargos pelos romanos, e também por covardia e por medo de perder a própria vida, eles preferiram mandar matar Jesus. Esta é a história dos judeus. Então, isso aqui vai gerar-lhes salvação? Não pode. Aquela multidão crucifica, crucifica, é blasfemo, chamando Jesus de tudo quanto foi nome feio que existisse lá na linguagem deles, que caia sobre nós e nossos filhos. Crucifica, crucifica. Aquela multidão pedindo para crucificar Jesus, eles estão a caminho da salvação? Não estão a caminho da salvação. Não estão de forma alguma. E por que eles pediam para crucificar? Porque sabiam que Jesus estava tirando o privilégio deles. Esse camelo passado pela agulha é esse bicho do deserto? O que acontece? Quando Jesus falou, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha. As estradas, as ruas de Jerusalém são ruas muito estreitas. Então os mercadores, eles vinham carregados, os comerciantes vinham com seus camelos carregados de bolsas e mochilas para fazer as suas transações comerciais em Jerusalém. E além das ruas serem estreitas, ainda tinha umas portas que davam acesso a vários lugares da cidade, e elas, além de ser estreitas, tipo passar só dois homens, um do lado do outro, elas ainda eram baixas, e o camelo não tinha altura para passar. Então o que acontecia? O camarada vinha, tinha que tirar a bagagem do camelo todinha, e depois tinha que fazer o camelo se arrear e passar se arrastando pelaquela porta. Para chegar do outro lado, ele colocar a bagagem toda de novo. E cada porta dessa que ele encontrasse pelo meio do caminho, era todo esse sacrifício. Então Jesus está dizendo, é mais fácil um camelo passar no fundo da agulha. Essas portas eram chamadas em hebraico, fundo da agulha. Era mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no meio dos céus. Para que você tenha a ideia da dificuldade dessa porta, os discípulos ficaram espantados com a comparação de Jesus e disseram o quê? Mas, Senhor, então, quem poderá salvar-se? Pela grande dificuldade que existia de um camelo passar neste portal. Aí Jesus falou assim, não, para os homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Amém? Então, a nação judaica pediu a crucificação de Cristo pelo motivo de que Cristo tirava-lhes a posição. Não é verdade? O Evangelho de Cristo diz o que para o rico? A riqueza não é nada. Não é isso que o Evangelho de Cristo diz? Já teve pessoas, empresários, entrando nesse ministério e achando que porque era empresário que ia entrar na igreja pelo público. O Jesus que pregamos nesse lugar não precisa de empresário. Precisa de servos, ele só conta com servos. Entende? Pessoas riquíssimas já entraram nesse lugar a ponto de os que os trouxeram chegaram e disseram, fulano quer conversar com você. Mas vê lá o que vai falar, porque fulano, é gente do dinheiro. Tá, deixa comigo. Foi uma conversa só para nunca mais. Sumiu, evaporou. Nesse lugar não precisamos de dinheiro, precisamos de Deus, amém? Nesse período agora eleitoral que passou, eu distribuí muita essa mensagem do pastor cristão político, principalmente em igreja, assembleia. E um fato curioso que me chamou muita atenção, que o irmão tem 22 anos de evangelho. Este irmão ouviu essa mensagem do pastor e ele disse, poxa, o pastor critica todo mundo. É um absurdo. Mas ele entendeu que, apesar do senhor estar criticando,
que só tinha fundamento bíblico nos argumentos. Só que ele preferiu colocar o argumento do pastor dele, que segundo ele, o pastor, na igreja onde ele congrega, ele já viu pessoas sendo curadas, libertas, ele já viu pessoas que estavam desenganadas pelos médicos, levantarem da cama através da oração do pastor dele. Então ele argumentou que o pastor dele tinha tido um encontro com o Espírito Santo, e que o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele podia se envolver em política e apoiar da coerente com os ideais bíblicos. Esse irmão, ele estava colocando a Bíblia por baixo da palavra do pastor dele. Isso é para a gente entender que às vezes a nossa liderança pode estar equivocada. É por isso que a gente tem que consultar a Bíblia no profundo, para não seguir a liderança equivocada e negar a Cristo. Exatamente, né? Só porque o pastor já houve curas, já houve libertações, então agora o que o pastor fizer está certo. Não. Um homem pode andar certo até o momento em que passe a andar errado. Não foi isso que foi dito a respeito do querubim ungido? Satanás? Perfeito eras até que se achou iniquidade em ti. Amém? Saul, perfeito eras até que se achou iniquidade em ti. Davi, perfeito eras até que cometeu o delito e veio a maldição. Então, uma coisa é andar em perfeição, né? Outra coisa é andar em perfeição e passar a andar errado. A Bíblia fala lá em Ezequiel, se o homem vier andando em justiça, mas vier a praticar a injustiça, sua justiça fica esquecida. E se o homem vem andando em injustiça, mas passa a praticar a justiça, a sua injustiça fica esquecida. Então nós temos que atentar que essa é uma realidade para com o ser humano. Não é porque eu hoje, por enfermo, expulso o demônio, sei lá, faço mais do que, e o amanhã eu serei perfeito. Amanhã eu posso ser um lixo. E se você não tem oração e Bíblia na sua vida, você não vai discernir. Eu caio para o abismo e você vem atrás. Eu prego a mentira e você diz que louvado e engrandecido seja Deus. Não é o que temos visto por aí? Me ligou ontem uma senhora da Pensilvânia. Onde é Pensilvânia? Estados Unidos. Me ligou impressionada, que já leu todo o conteúdo do site 2 vezes. Me ligou, telefonou de lá para mim, né? E pediu até a conta, disse que não tem ministério aonde congregar, que as ofertas dela seriam no nosso ministério, essas coisas todas, e insistiu muito. Eu acabei cedendo a conta para ela, porque ela me deu um argumento, que é um argumento prumo, que eu uso para liberar a conta da igreja. É quando a pessoa diz que não tem mais nenhum lugar aonde ouvir a palavra, a não ser no site. Quando ela me diz isso, eu libero a conta. Mas enquanto ela não sai isso pelos lábios da pessoa, e ela não tem nenhum lugar para ouvir a palavra a não ser no site, eu não libero a conta. É o critério que eu uso. Porque a Bíblia diz exatamente isso. Nós temos que repartir dos nossos bens com aquele que nos ensina a palavra. Então, se ela está aprendendo a palavra lá no site, eu considero justo que ela contribua para o ministério. Fora isso, se ela não tem esse critério como prumo, para mim não há interesse nenhum. Então, ela estava contando do Billy Graham, ela estava contando do Benny Hinn, conhecidos, né? E estava mostrando, falando, pastor, aqui nos Estados Unidos é só ecumenismo. Nós já temos visto isso pela internet, essas notícias. Então, ela estava contando como que lá ela vê de perto a coisa, Billy Graham exaltando o Papa, o que já morreu, o outro que está aí, Benny Hinn em aliança com o Papa, e ela estava me contando toda a situação do ecumenismo. E o Billy Graham agora dizendo que a Igreja Católica também promove salvação. O homem pode ser salvo mesmo mediante a sua fé na Igreja Católica, porque o que salva é a fé. Ora, mas a fé nos bonecos de gesso? A fé no purgatório, rezando missa para os mortos para a pessoa sair do inferno? É esse tipo de fé que salva? Não, a Bíblia não diz que seja esse tipo de fé que salva. A fé que a Bíblia revela como fé salvadora é outra. Jesus falou assim, Pai,
ou falou para os discípulos, olha, a vontade do Pai é esta, que reconheçam a Deus como único e a Jesus Cristo a quem enviou. Não é isso? É isso que diz o Evangelho de João. Reconhecer a Deus como único e a Jesus Cristo a quem enviou. Ora, Jesus Cristo representa uma obra, um projeto, princípios, ideais. E na obra de Cristo não estão contidos os princípios nem ideais espíritas e nem católicos. Aí, Billy Graham, que é batista, fez a união da Igreja Batista com a Igreja Católica. Nos Estados Unidos, Igreja Batista e Igreja Católica é praticamente a mesma coisa. Ainda mais que nos Estados Unidos, alguns templos católicos retiraram as imagens. Para os batistas isso tem sido bastante. Né? Então, consciência, né? Lei, graça. Se um católico conhece a palavra de Jesus Cristo, e muitos interessantes que até conhecem, como muita gente diz, não, eu não concordo com a missa, eu não concordo com a imagem, eu não concordo com isso, com aquilo, mas eu sou católico, nasci católico, vou morrer católico. Essa consciência errada em que a pessoa conhece a verdade e não anda na verdade, lançará ao inferno. Você não pode, Deus não aceita, a exemplo do jovem rico, Deus não aceita que você conheça um plano superior e permaneça num plano inferior, tá? Por exemplo, o que nós estamos vendo aqui, e você vai ver muito isso no Rio de Janeiro brevemente. Nós vimos a Voz da Restauração, que é o último ministério da igreja na terra, né? Só que a restauração está acima de igreja, tinha que estar, porque as igrejas estão caídas. Restauração tem que estar acima do conceito de igreja que se conheceu até então. Então, as igrejas, o pastor é abençoado. Ele cura, ele liberta, tem gente curada, tem um monte de coisa. Mas a hora que a restauração bater na porta dele, em que ele disser, não quero, isso aqui já era. Essa unção vai sumindo, daqui a pouco ele só está dando um grito, mas não está acontecendo mais nada. É exatamente o que aconteceu com o jovem rico. Cheio de confiança, eu tenho feito tudo isso e tal, mas quando teve um encontro com Cristo e não se curvou a Cristo, ele foi seguir a sua vida e com certeza ele foi vendo que Deus não estava mais com ele. Tanto que Jesus diz, é mais fácil camelo passando com uma agulha do que esse camarada aí, esse rico, entrar no reino dos céus. Então, quando tem um projeto de Deus para a sua vida, é o caso dos judeus. Eles estavam na lei, veio a graça, eles negaram, então acabou. Eles vão ter que aguentar o tranco ali da lei e quem sabe, né, vamos ver o final deles. Mas negar a graça, não. Aqueles que conheceram a graça, no tempo que Cristo, Pedro, Paulo, Tiago, Estevão pregaram, aqueles ali, para eles não restou salvação. Eles foram ao inferno, porque ouviram a palavra do tempo da graça e não aceitaram. Impossível, baixaram ao inferno. Cristo não pode ser negado. Não conhecer Cristo vai para o critério da consciência. Conhecer o Cristo vai para o critério da palavra, e é ser condenado. Dani, esses homens, né, né, esses homens aí que eram grandes homens de Deus, ao momento que eles fizeram esse ecumenismo aí com a Igreja Católica, vamos dizer assim, né, eles perderam também a unção dele, aquelas curas tremendas que eles tinham, ou eles continuam fazendo isso. Deus continua usando eles ainda para fazer esse milagre, entendeu? Esses milagres e prodigios. Não, eu não creio. Eu creio que uma pessoa, a partir do momento que ela cai na sua fé, não tem mais sentido a unção permanecer sobre a vida da pessoa. Não tem mais esse sentido, acabou. Como é que eu hoje posso dar as mãos a um padre e dizer, servimos o mesmo Deus?
Vamos fazer a união do povo evangélico com o povo católico. Que união é essa? Servimos ao mesmo Deus? Você serve um Deus católico? Então eu não creio mais que essas pessoas estejam no prumo. Queria eu que Deus me permitisse um encontro com Benihim e Billy Graham, né? Queria eu. Eles iam ouvir o que eles nunca pensaram ouvir na vida. Billy Graham, como já está meio velho, vai tendo um infarto. Ele não é homem de Deus, nem Benihim. Homem de Deus não dá mão a papa. Ou será que papa não serve ao diabo? Será que ele não está conduzindo milhões? Ou será que Apocalipse não fala que a Igreja Católica é a meretriz? É a Babilônia? É a mãe das prostituições? Em que um dia virá a sua desgraça? Ou será que a Bíblia não fala isso? Então eu não posso admitir que um cristão dê a mão a um católico para dizer que seu Deus é o mesmo, ou a sua religião, cada um cultua a Deus de forma diferente, mas todos cultuamos ao mesmo Deus. Não. Católico, para mim, cultua Satanás, os espíritas cultuam Satanás, nós cultuamos um Deus verdadeiro. É a minha posição. Então eu não creio em missão. Eu hoje ponho à prova o ministério de Benihim, eu ponho à prova o ministério de Billy Graham, entendeu? E espero, né? Deus me prometeu algumas viagens aí. Eu espero ainda poder estar cara a cara com eles, ou pelo menos poder mandar algum contato para eles, né? Para falar algumas boas verdades, para que eles vejam que ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Mais alguma pergunta, então? Pastor, você falou que realmente missão ele não tem, mas se Deus poderia contar assim, um camarada fora do prumo, assim, da palavra, 10%, 5%, porque tem um monte aí fazendo algumas coisas, né? Eu não sei se é para juízo, até dos que ouvem, ou se Deus conta ali 10%, sei lá, já que ele não está no centro da vontade, sim. Poderia? Poderia, veja bem. Poderia, mas eu vou explicar como. Eu vou afirmar aqui como que Deus conta com uma pessoa sem que ela esteja no 100%. A pessoa começou a sua caminhada. O objetivo de Deus é que ela chegue no 100%. O que é esse 100%? É o propósito de Deus, o entendimento das coisas de Deus, a dedicação às coisas de Deus. Então a pessoa começa a caminhar no 0% e ela vai subindo. Então vamos dizer, ela chega no 10%, ela chega no 30%, ela está em ascensão. Ela está subindo, caminhando devagar, seus problemas, falta de dedicação. Ela está subindo. Deus conta com ela? Sim. Pode ser até que ela tenha chegado o tempo dela já estar um pouco mais acima nessa história, mas ela veio de baixo para cima. Deus conta com ela? Sim. Mas quem chegou lá em cima e cai, aí é outra história. Quem vem de baixo, Deus conta ainda no 10%, no 30%. A pessoa está ali, não está alcançando, não está subindo, não está crescendo, não está entendendo. Naquilo que ela entendeu, Deus conta. Agora, se ela atingiu os 100%, vamos dizer, o centro da vontade de Deus, e houve uma queda lá para os 70%, aí não. Aí já é diferente. Aí não tem condições. Cair não é possível, porque a unção dos 100% não pode ser retirada e vir uma unção para os 70%. Não existe isso. Essa queda aqui, pelo que eu entendo, é inaceitável. Por exemplo, grandes homens de Deus, sei lá, Billy Graham, Benihim, Jim Swaggart, chegaram ao ponto alto de pregar para o mundo inteiro, ter a sua pregação traduzida em quase uns 20 idiomas. Um homem pregava dos Estados Unidos para o Brasil inteiro, pregava para a Europa inteira, programas de cadeia de satélite, algo impressionante. Aí de repente cai. Acabou. Ele não pode cair nem um instante. Quando a pessoa vem do zero, está naquela luta, Deus está contando com a pessoa. Eu estou vendo que ela não atingiu aquilo que deveria ser. Mas Deus ainda conta com ela? Conta. Agora, se ela atingiu um projeto de Deus e vem para baixo, já era. Eu não posso passar a ser menos do que o que eu sou. Deus não vai me aceitar menos do que o que eu sou.
Menos do que eu sou considerado um desviado atrás do culto. Menos do que eu sou é um projeto que Deus não tem para mim e não vai trabalhar comigo. Ele vai procurar alguém que seja pelo menos aquilo que eu fui. Porque se Deus hoje está trabalhando comigo no 100%, eu entrei num degrau, num nível espiritual, em que a mensagem que vem a mim, a palavra que vem a mim, ela vem para cumprir um propósito. A revelação que chega a mim, ela chega para cumprir um propósito. Se eu cair por 70%, eu já não ouvirei mais aquela mensagem que deveria ouvir. Não terei mais aquela unção que deveria ter. Aquele projeto que Deus tinha comigo e necessitava que eu andasse naquela determinada unção, agora esse projeto não vai poder existir. Porque a unção diminuiu. A visão espiritual diminuiu. Tudo diminuiu. Então, Deus conta no 10%? Sim, quando parte do 0. Mas quando vem do 100, não conta. Aí ele teria que ser restaurado para voltar ao centro da vontade, no projeto de 100%. Só, ainda em relação ao ecumenismo, essa semana passou em rede nacional a cartilha da proteção à fé. Aí teve um irmão meu lá que, escandalizado, chamou para mim assistir a reportagem. Aí eu falei para ele, e daí? Eu tô lá no meio. Porque tinha todas as religiões lá dando a mão, né? Cristianismo, todas as religiões. Aí ele foi e falou assim, lá, passando na televisão. Eu falei, e daí? Exatamente. Nós vamos ser muito afrontados. Nós vamos ser, porque todo mundo vai dar as mãos. Todo mundo vai se unir. É o que Daniel vê lá na estátua, né? O ecumenismo. Todo mundo vai se unir. Todas as religiões vão se unir. Por quê? Todas elas estão na mão do diabo. Agora, os cristãos verdadeiros, do tempo da restauração, esses não vão se unir. Você nunca vai me ver exaltando um padre, ou dizendo que o católico tem Deus. Não, o católico serve ao diabo, ponto final. Dou em quem doer. Ah, mas você é o único diferente? Sou e vou morrer assim. Né? Então, o projeto de Deus para as nossas vidas é restauração. E se nós não clamarmos, não permanecermos no 100% de Deus, se nós tivermos uma quedinha levezinha para 90%, daqui a pouco nós estaremos dizendo que os católicos também servem a Deus de uma forma diferente. Basta cair um pouquinho. Por isso que a queda não é aceita. Deus não usa ninguém que caia. Quem vem de baixo para cima, ele usa. Quem vem de cima para baixo, ele não usa. Vocês podem ver isso aí, né, no dia a dia, né? Muitos ministérios que começaram do zero, chegaram lá em cima e depois. Onde está Benihim? Benihim hoje está lá nos seus antigos vídeos no YouTube. Como é que um homem com o ministério daquele até hoje não tacou fogo nos Estados Unidos? Como é? Cadê a unção? A unção já era, meu irmão. Já foi há muito tempo. No primeiro aperto de mão que ele deu ao Papa já era. Pega os livros de Benihim. Tem um livro muito famoso de Benihim chamado Bom Dia Espírito Santo. Leia esse livro hoje e veja o que você me diz dele. Foi o livro mais vendido aí no mundo inteiro, traduzido para não sei quantos idiomas. Hoje você vai lá e você não vê nada. Por quê? O tempo é outro. Então, Benihim, Billy Graham, foram grandes homens de Deus, foram amigos de presidentes, amigos de senadores e governadores, apoiaram candidatos, fizeram um monte de coisa. Acabou. Sabe o que é perder a unção? Perdeu. Eu não sirvo o mesmo Deus que Billy Graham, e eu não sirvo o mesmo Deus que Benihim, porque o meu Deus não compactua com o Papa. Eu não aperto mão de Papa. Então, essa é a visão do nosso ministério. Amém? Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta.